Estamos com Carlos Augusto Calil, secretário municipal da Cultura, professor da USP, grande especialista de cinema nacional. Existem ainda cineastas políticos no mundo, porque naquela época era indissociável, como disse o Günther mesmo, né? Fazia-se cinema com uma verve política. Hoje em dia, como que o senhor vê isso? Não existe ainda o cinema político, não morreu, nem o cinema de autor, absolutamente. São essas obras que são muito valorizadas, inclusive pela crítica, pelos festivais e mesmo por alguns estúdios querendo uma renovação. Eu vejo, por exemplo, um sujeito como Lars von Trier faz filmes políticos, evidentemente políticos, de provocação, muitas vezes desagradáveis, com uma intenção clara de desagradar um certo sentimento burguês. Portanto, a política deixou de ser uma questão partidária ou uma questão colocada no plano das grandes causas e passou a ser um problema de participação e de posição diante da vida e diante, enfim, da sociedade, percebe? Se internalizou um pouco a política. Estamos aqui com o Ismael Xavier. Boa noite. Cinema político, existe ainda o cinema político? Existem cineastas que fazem cinema? Existe, né? Quer dizer, você tem isso, quer dizer, nos anos 20, 30 era uma coisa, antes da Segunda Guerra Mundial, depois nos anos 60 isso recupera com muita força, não precisa nem esperar os anos 60, o neorrealismo italiano, logo depois da guerra, já era um impulso nessa direção de renovação estilística e de discussão dos problemas políticos, né? Você tem cineastas como Pasolini, já é dos anos 60, então você tem exemplos nos diferentes países, o cinema novo alemão, depois já nos anos 70, né? Com Fassbinder, com Wenders, ou seja, há tradições que vão sendo repostas. Agora, hoje, por mais que se possa dizer que existe a dificuldade de aparecer um cinema independente e que busque uma liberdade de criação, que muitas vezes é mais difícil na indústria, não que não se encontre, não devemos trabalhar assim com essa dicotomia. Lá está só aquilo que é rotineiro e sem interesse. Não, nos dois campos tem muita coisa boa e também tem coisa ruim. Então aqui, por exemplo, hoje, o segmento do cinema brasileiro que está mais vigoroso nesta retomada desse diálogo com essas experiências todas é o documentário, né? Eduardo Coutinho, que já vem desde os anos 60, depois tem os mais jovens, como o João Moreira Salles, você tem o Carlos Nader, você tem o André Tonati, que também vem lá do final dos anos 60. Não é o cinema sozinho que tem que ser pensado, né? É o cinema em relação com aquilo que está acontecendo em muitos casos nas galerias, nas bienais e na produção de artistas, que hoje até nem mais fala em artes plásticas, né? Hoje é artes visuais. Né? Então é interessante que nós estamos num outro momento, do ponto de vista inclusive técnico, né? E infelizmente, claro, sempre é o cinema industrial, o cinema de maiores capitais, que isso é mais visível mesmo, isso faz parte do jogo. Né? O senhor acha que no Brasil, com a atual política de incentivo fiscal, o senhor acha que surpreende um pouco essa vontade de fazer um cinema político, de resistência? Ao contrário, estimula muito. Os filmes não têm compromisso prévio nenhum com bilheteria, com nada, o que é um mal, eu acho, porque cria também certas fantasias que depois não pode se sustentar. Então a crítica que eu faria à política de hoje é que é excesso de dinheiro e não há uma sustentabilidade no conjunto, mas na verdade possibilita a produção de muitos filmes, de filmes autorais, de filmes pessoais e, portanto, se nós não fazemos tantos filmes quanto deveríamos, o problema não é da política, o problema estará nos cineastas. De repente essa necessidade de se ter lucro atrapalha nessa busca pela renovação? Mas não é exclusivamente um problema, porque há um grande número de cineastas na história do cinema que trabalhou dentro da indústria e teve um papel fundamental. Isso no Brasil acontecer, de repente? Não, o que está acontecendo é o seguinte, há cineastas que têm uma cabeça política muito clara, como Jorge Furtado, por exemplo, e que estão buscando, o Guel Arraes também, eles estão buscando dentro do sistema mais hegemônico, do ponto de vista de modo de produção e distribuição, né? Colocar questões de caráter político, né? Isso às vezes dá certo, às vezes não dá. Né? Você tem o caso de um cineasta como Walter Salles Jr., que também é um cineasta que está dentro do que a gente chamava de cinemão, né? Desse cinema mais mainstream, etc., que não são pessoas destituídas de uma preocupação política e de um modo ou de outro buscam caminhos nessa direção. E você tem a figura dos cineastas mais combativos, eu diria,
exemplos como o filme do Sérgio Bianchi, você tem exemplos do Cláudio Assis, você tem uma franja muito criativa produzida em torno do Karim Ainus, por exemplo, do Luiz Fernando Carvalho, que fez o Lavoura Arcaica e faz as séries de TV, e sempre com um pacto, né? Como aconteceu com o Capitu, como Dia de Maria, etc. Quer dizer, ou seja, aqui, embora estejamos num momento difícil do ponto de vista da busca de caminhos, nesse plano estético, eu diria, seria injusto trabalhar com a ideia assim mais chapada de uma ausência de inquietações. Não se trata disso. E, claro que eu já devo ter esquecido de alguém, isso acontece sempre nessas fases. A gente vê, com a retomada do cinema nacional, nós vemos muitos cineastas que se desenvolveram fora dos meios acadêmicos, alguns não fizeram faculdade. O senhor acha que a faculdade, a academia, ela dá a quantidade exata, vamos dizer assim, de prática? Os alunos de cinema, eles estão filmando o suficiente? Olha, já se disse antes de mim, melhor que eu, que samba não se aprende no colégio, tá certo? Cinema também não se aprende no colégio. Você pode perfeitamente fazer uma carreira brilhante de cinema sem ter passado por uma faculdade. O que a faculdade, a nossa, permite é um embasamento teórico bom, uma perspectiva de conhecer as obras históricas, coisa que dificilmente você teria em outro lugar, porque isso está organizado de certa forma, uma visão crítica e uma prática bastante consistente, sim. Se ela é suficiente, ela não é nunca suficiente. A prática sempre precisa ser maior, porque o exercício de filmar é decisivo para você poder, né, aprimorar o seu estilo e sua perspectiva. Mas, na verdade, não é necessidade nenhuma de você fazer faculdade. O que representam as obras de Jean Vigo para o cinema mundial, para o cinema brasileiro também, consequentemente? Há um momento na história do cinema que é muito delicado, que é a passagem do cinema mudo para o cinema sonoro. Por quê? Porque foi um momento em que todo um debate que havia envolvendo cineastas que procuravam uma independência de criação e que naquele momento era identificado com as vanguardas históricas, como se diz, dos anos 20, né? Toda uma série de experiências muito importantes culturalmente que estavam ocorrendo, inclusive debates críticos, textos, filmes, né? Com a chegada do cinema sonoro, elas sofreram um grande abalo. E o Jean Vigo está exatamente localizado nesse momento, não é? Que ele entra em cena em 29, depois ele tem aquela obra curta, mas já nos anos 30. Então ele tem uma ligação muito forte com esse legado do cinema independente, de vanguarda dos anos 20, que na França ou era o surrealismo do Buñuel, ou era o que era chamado de impressionismo francês, do Jean Epstein e outros cineastas bastante diferenciados e distantes do cinema mais rotineiro. Há esse momento delicado e que recebe uma resposta muito rica e muito poética do Vigo, que depois, principalmente no Atalante, que já é um filme dos anos 30, ele estabelece esse vínculo com um cinema francês dos anos 30, né, que ficou mais ou menos conhecido com a denominação de realismo poético. Né? Então, não é por isso que se volta a ele, né, em vários aspectos. Quer dizer, o Truffaut voltou ao Vigo quando ele fez Os Incompreendidos. Então, acho que assim, para resumir o que você me perguntou, né, ele faz parte de um elenco que envolve, por exemplo, gente que teve obras muito mais longas, com um número de filmes muito maior, como o caso do Jean Renoir. Enfim, ele faz parte de um elenco, né, que tem enorme presença, compõe um repertório obrigatório de todos, né? Por isso, esta celebração nossa da reedição do livro. Né? O Glauber Rocha já fez um comentário dizendo que a obra do Paulo Emílio era a bíblia, né, dos cineastas na época dele. E o senhor vê essa mesma influência hoje em dia acontecendo nos cineastas mais jovens, nos próprios meios acadêmicos? Nós, professores, eu em particular, dou a obra do Paulo Emílio para os alunos lerem e eles reagem um pouco. Porque o Paulo Emílio, claro, com a idade, se tornou um homem cético. Vivia em plena ditadura militar, enfim, via a vida encurtar-se, tinha todos os motivos para ser pessimista. E jovem detesta pessimismo. Os jovens são otimistas por defeito, digamos assim, né?
Então eles reagem um pouco. O que acontece é que eles releem os textos mais tarde, depois do terceiro ano, aí eles compreendem um pouco melhor, entendem, incorporam a postura do Paulo Emílio com uma posição mais, enfim, estruturante. O que eu quero dizer é o seguinte: o Paulo Emílio nos ensinava uma coisa muito difícil, que é não negar a nossa mediocridade brasileira. Né? Ao contrário, debruçar-se sobre ela. Nós só vamos superar a mediocridade brasileira quando nós a entendermos. Né? Não é negando ela. E a tendência, às vezes, dos jovens é negá-la um pouco. O cinema brasileiro tem uma situação curiosa de negação sistemática de si mesmo. São ciclos que começam, evoluem e acabam, sempre abandonando completamente tudo aquilo que tinha sido feito antes. Uma espécie de pânico, né, de repetir. No entanto, exatamente o que acontece é a repetição, por nunca enfrentar o problema. Essa é a lição de Paulo Emílio. Não se esclarece o problema, né? E não se supera o problema. Muito obrigado. Espero.